Bom dia. Nós estamos aqui de volta para a nossa aula, penúltima aula aqui da nossa jornada de liderança de 21 dias, falando sobre 21 líderes que marcaram a história. E hoje nós estamos terminando aqui mais uma aula, ou iniciando aqui mais uma aula de liderança. Hoje para falar da paixão do líder. E nós estamos aí já no nosso dia de número 19 aulas já aqui nesse clube 7-1, aqui todos os dias às 7:01 da manhã. Nós temos aprendido sobre liderança, sobre princípios que fortalecem aí a nossa liderança e a nossa jornada. Então são todos bem-vindos e nós vamos aprender um pouco mais sobre os princípios aí de liderança. Então, você que está conosco, seja muito bem-vindo. O pessoal que chega de fora, Birinice, que já está aqui. Quem mais já está conosco, deixa aí seu comentário para que ela possa subir e eu possa ver quem já está conosco. Já temos algumas pessoas aí. Daisy, o Alexandre, pessoal de sempre. Então, bom dia a todos vocês, o pessoal que tem sido fiel desde o primeiro dia, tem feito os 21 dias. Hoje já estamos eu falei, sempre estou um dia atrás, mas hoje já estamos na aula de número 20, ou seja, 20 ou 19, deixa eu conferir que aula que já estamos hoje, aula de número 20, olha só, nós já estamos aí quase finalizando a nossa jornada hoje, penúltimo aqui na nossa jornada. Então, eu quero agradecer a todos que acompanharam, a todos que têm acompanhado mesmo pós a live, que a gente deixa disponível por 24 horas aqui nessa plataforma, que você está assistindo ao vivo. Então, todos que têm acompanhado. E depois fica disponível na outra plataforma que a gente armazena aqui o curso. Então, na outra plataforma de vídeo que você já conhece. Então, se quiser enviar para alguém, você tem que ir lá nessa plataforma e procurar Osiel Moraes, a plataforma de vídeos, a rede social que a gente coloca vídeos, certo? Aquela vermelha lá que você já sabe qual. Você vai lá, procura Osiel Moraes, você pega o link do curso e manda para um amigo, manda no seu grupo, para que outras pessoas também tenham acesso. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a paixão do líder. Nós vamos falar sobre a paixão do líder, ou seja, qual que é o sentimento que o líder deve nutrir para com a liderança. Isso é muito importante. E hoje nós vamos usar um personagem que nos pode ensinar muito sobre a sua jornada, sobre a sua liderança. Então eu quero convidar você a aprender mais acerca desse líder, que nós vamos aprender hoje um pouco mais através dele. São todos bem-vindos. Eu vi os outros alunos, todos nós aqui somos alunos, estamos aprendendo, foram chegando. O Dibas Galvão, a Olívia Rodrigues, a Eunice, Antônio Moraes, quem mais que eu vi entrando aí, que são pessoas que sempre têm estado conosco aqui na aula, os que estão na aula ao vivo, mas depois tem, dependendo do dia e de quando eu deixar disponível aqui, às vezes a gente passa de 200, tem dia que passa até de 300 pessoas que acabam por assistir a aula. Então, tem sido aí uma boa experiência e nós já estamos caminhando aí para o nosso final. Então, você que tem acompanhado, muito obrigado e que você possa aí colocar tudo isso em prática. Também não adianta você vir aqui aprender e depois não colocar em prática, não é mesmo? Tem que aprender e colocar em prática automaticamente. Então, vamos lá. Eu vou ler um texto que está em Mateus, capítulo 3, talvez você que está assistindo vai perguntar, mas é liderança e está lendo a Bíblia? Sim, porque os líderes que eu escolhi, os 21 líderes, eu escolhi 21 líderes que marcaram a história no tempo bíblico.
Então, que são líderes que eu já estudei, que eu conheço bem, que eu aprendo com eles, que eu gosto. Então, por isso nós escolhemos. Eu poderia falar de outros líderes que marcaram a história em outras áreas, mas eu quis falar nessa, porque os princípios são os mesmos. Então, vamos lá. Mateus, no capítulo 3, versículo 1. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta que nos antecedeu. Muito bem, eu fico por aqui. Deixa eu ler só mais um versículo que diz assim: João usava vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e circunvizinhança no Jordão, e eram por eles batizados. Ou seja, João vai fazer uma liderança muito atípica, porque João vai trabalhar uma liderança que era uma liderança que se inicia. Ele vai ter sua equipe, ele vai ter pessoas que o seguia, digamos, os seus discípulos, as pessoas que ele instruía de perto, mas João começa praticamente que uma jornada na liderança, uma jornada sacrificial e uma jornada solitária. Essa foi a jornada que ele empreendeu na sua liderança. Então, a gente pode aprender com ele, partindo desse pressuposto que ele fazia o que ele estava fazendo e desenvolveu toda a sua liderança a partir de uma coisa que a gente chama paixão. Ter paixão, ter amor, ter um espírito de entrega pela liderança e principalmente pela missão, pelo propósito que você está vivendo. Então, o primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje é que o líder, ele precisa ter sim paixão por aquilo que ele faz. O líder precisa ter uma entrega total e abnegado a favor da sua missão, a favor do seu propósito. Isso nós encontramos em João Batista muito claro na sua liderança e na sua jornada. O líder precisa ter paixão por aquilo que ele faz. Paixão é muito necessária para que você possa levar avante, para que você possa desenvolver uma boa liderança. É necessário que você goste daquilo que você faz. Infelizmente, muitas pessoas acabam por exercer funções, muitas pessoas acabam por integrar-se de projetos, muitas pessoas acabam até por fazer carreira na sua vida profissional, na sua vida vocacional, sem ter essa paixão por aquilo que ele faz. Paixão, ele está muito norteado por um espírito de sacrifício, um espírito de entrega. Porque eu gosto disso, então eu faço, independente dos resultados, independente do reconhecimento, independente de qualquer outra coisa, é porque eu gosto mesmo disso. E eu sempre falo para as pessoas: se você está fazendo algo que você não gosta, pare, pense, reflita bem e decida se você quer continuar naquilo, porque as coisas não podem tornar para nós peso. A gente tem que ter paixão, a gente tem que ter alegria por fazer aquilo que a gente faz. E a gente vê na liderança de João Batista que ele ama o que ele está fazendo. O fato é que ele entrega, e ele entrega de maneira incondicional àquela causa. Paixão nos faz, paixão, me permitem usar essa linguagem romantizada aqui para falar de liderança, mas é isso, é esse relacionamento de um sentimento que nos puxa, que nos impulsiona, que a gente não calcula as perdas, os danos, os riscos, porque a gente gosta, porque a gente ama fazer aquilo que está fazendo. E por isso que nós somos radicais e destemidos. João, por exemplo, para que ele pudesse encarnar a sua liderança, para que ele se pudesse preparar. A gente leu no texto, ele vai deixar o convívio, ele vai deixar a sociedade, ele vai deixar os prazeres da vida e ele vai viver num deserto. E não é a primeira vez que a gente vê um líder fazendo essa retirada. Mas João vai viver no deserto, ele vai vestir de peles, ele vai alimentar daquilo que está na natureza, porque ele precisa encarnar, ele precisa que essa vivência
com aquilo que era a sua missão e ele pudesse ter esse encarnar do personagem, que é mais do que um personagem. É viver na intensidade, é isso que eu quero que você entenda. É viver intensamente aquilo que é a sua liderança e seu propósito, a ponto de você ser muito destemido, para não ter medo de falar, como João não tinha medo de falar. Mas para você ter a ousadia de romper com o normal, daqui a pouco eu vou falar com isso, de romper com o comum, para que você possa exercer uma liderança diferenciada. E para que isso aconteça, você precisa ter paixão. Não pode fazer as coisas porque meus pais me disseram que eu tinha que fazer. Não pode fazer as coisas porque é a única oportunidade que me deram. É onde que eu consegui que alguém me ajudasse para que eu possa fazer alguma coisa de bom na vida, para que eu possa ganhar um salário, para que eu possa ter uma ocupação. Não, vai muito além disso. É uma coisa que você vai entregar de corpo e alma para aquela função. É uma coisa que você vai entregar incondicionalmente para que aquilo se torne o seu estilo de vida. Isso é liderança. Liderança é um estilo de vida que você acaba assumindo e ela tem que ser de forma destemida, de forma radical, de forma que você faça uma entrega total. Pessoas apaixonadas normalmente são chamadas de pessoas excêntricas, de pessoas loucas ou de pessoas radicais. Por quê? Porque ele vai no limite, o líder e a pessoa, quando ele encarna a sua missão, o seu propósito, quando ele descobre, ele vai no limite das consequências. Ele arrisca no limite até da sua própria reputação e da sua própria vida. Eu já falei aqui para vocês, porque dependendo de causas que você lidera, às vezes se coloca em choque até a sua própria vida, mas o líder não se preocupa com isso, porque quando você está apaixonado por alguma coisa, você não mede consequências, você não mede esforço, você não mede canseira, você não mede trabalho, você quer fazer e quer fazer mais. É claro que a gente tem que ter cuidado para não correr riscos exagerados, para não comprometer a nossa vida, a nossa reputação e aqueles que estão conosco. Até aqui eu acho que nós estamos de acordo, mas precisa ter um sentimento que vai muito mais além do que simplesmente cumprir uma função, cumprir um dever e realizar um trabalho. Então recusa-se a fazer algo que você não esteja apaixonado por ele, que você não tenha vocação para isso, que você não tenha a alegria de acordar todos os dias para fazer isso. Não seja professor só porque ser professor tem um salário. Não seja funcionário de uma empresa, não seja líder num lugar, não seja participante de um projeto, só porque é a única coisa que eu tenho, é porque é a única oportunidade. Você precisa levantar todos os dias com adrenalina, de que hoje eu posso dar um passo a mais, hoje eu posso colocar um tijolo a mais nesse processo e nessa jornada. Esse é o desafio do líder. A segunda coisa, o líder, ele precisa criar o seu próprio sistema operacional. O líder precisa criar o seu próprio sistema operacional. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa aproveitar os aprendizados, você precisa aproveitar as potencialidades, você precisa ir além daquilo que tem sido feito. Faça diferente de tudo que foi feito até hoje. O líder não pode ocupar a responsabilidade, ocupar a função, assumir o compromisso, eu já falei aqui muitas vezes, para repetir a história daquilo que tem sido feito. O líder, ele cria seu próprio sistema. Por isso que você se torna líder, por isso que você se diferencia, por isso que você chama atenção, por isso que, como João Batista, você cria a lei do magnetismo, que nós já falamos aqui. João não, normalmente as pessoas que faziam a mesma função que João, ia nos lugares populosos, ia nos lugares de alta concentração para exercer a sua liderança, exercer o seu propósito. Nos diz que João fazia ao contrário. João tem uma liderança tão magnética que ele vai para o deserto, ele encarna um personagem do deserto, ele encara a vida do deserto, porque ele quer levar até o extremo da causa, a sua missão, que as pessoas saíam das cidades e iam lá no deserto onde ele estava para ouvi-lo. Ele atraía, a lei do magnetismo, já falamos dessa lei aqui no curso. Era tão empolgante, era tão apaixonante,
era tão diferenciado, era tão fora da curva, como a gente costuma falar, aquilo que João estava fazendo, que as pessoas deixavam o convívio da cidade, as pessoas deixavam sua ocupação e ia para o deserto, ali por perto do Jordão, para ouvir um homem que está ali, é excêntrico, é louco. Mas é isso que propõe o líder. Deixa eu ir lá para ver o que esse louco desse João está fazendo, esse excêntrico, esse radical, esse diferente. O diferente chama atenção, mas não é o diferente simplesmente porque você está propondo uma coisa puramente criativa ou diferenciada no sentido folclore, no sentido do brilho, no sentido do espetáculo. Não é isso. É no sentido de que tem alguma coisa de bom aqui que eu não aprendi, tem alguma coisa de diferente, tem alguma coisa que possa me propor mudanças. Então as pessoas querem isso em você. E normalmente, se as pessoas disserem para você que você é louco, se as pessoas disserem para você que você é muito radical, se as pessoas lhe disserem que você é muito excêntrico, eu quero dizer para você que a probabilidade de você estar seguindo no caminho certo é muito grande. Porque normalmente quando as pessoas chegam e falam, muito bom, ok, obrigado, esse tipo de comentário, está muito bom, é assim que se faz, não sei o quê. Normalmente quando as pessoas têm essa linguagem de reação ao seu trabalho e à sua liderança no comum, isso quer dizer que você ainda não chegou no seu potencial máximo. Porque quando as pessoas começarem a se incomodar, quando as pessoas começarem a especular, quando as pessoas começarem a questionar de maneira intrigante a sua liderança, isso quer dizer sim, você começou a causar um alto impacto. Ou seja, você criou o seu próprio sistema operacional, a sua própria maneira de fazer as coisas, que cria esse magnetismo, essa lei da ligação, essa lei da aceitação, que a gente já trabalhou aqui. João falou, todo mundo vai para a cidade e procura as grandes aglomerações. Eu, João, vou fazer diferente. Tem que ter coragem para fazer isso. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aqui, o povo que tem que vir até mim. Por quê? Porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo, eu acredito na inovação, eu acredito na minha mensagem, eu acredito na minha ideia, eu acredito que as pessoas, ao ouvir, vão estar aí incomodadas com aquilo que eu estou propondo, e João então vai usar muito a lei do magnetismo para atrair as pessoas. Seu estilo de liderança precisa ser um estilo inconfundível. É claro que a gente precisa modelar mentores, eu já falei aqui, modelar pessoas que são ou se tornaram aquilo que a gente quer ser. Tem que modelar, tem que ver esses exemplos, tem que seguir os seus passos para que a gente também venha causar esse mesmo impacto. Mas é importante que você tenha seu próprio estilo, que você crie o seu próprio ambiente, que você crie sua própria maneira operacional, sua própria linguagem, seu próprio estilo de vestir, seu próprio estilo de falar, sua maneira de relacionar com as pessoas, sua maneira diferenciada de fazer as coisas. Quando você faz as coisas da mesma maneira, as pessoas tomam aquilo por natural. O líder não pode ser visto como o natural. É claro que tem pessoas que vão para o limite e para o excesso de excentricidade. Não precisa tanto, mas precisa ter diferente. O diferente chama atenção. O igual as pessoas têm por normal. Uma das coisas, vou dar um exemplo muito claro para vocês. Uma das coisas que todo mundo me pergunta, por que é clube 7:1 e por que as lives têm que acontecer às 7:01 da manhã? Que sempre por um problema ou outro a gente acaba atrasando um pouquinho, nem todas as lives começaram às 7:01. Mas por que a ideia de 7:1? Porque tem que ser diferenciado. Todo mundo coloca a hora de um evento, põe 7 horas, meio-dia, 3 horas, 17 horas. Aí a pessoa, então é 17 horas, eu sei que é amanhã à tarde. Aí a pessoa até esquece que é 17 horas. Deixa eu confirmar a hora. Por quê? Porque 17 horas, 15 horas, 11 horas é um horário normal que a gente usa toda a vida. Mas ninguém coloca um evento 7 horas e 1. Então, normalmente, quando se fala 7:1, as pessoas têm a impressão, talvez ele escreveu errado.
devia ser 7 horas. Mas só o fato dele já questionar, só o fato dele já refletir sobre o horário, nunca mais vai esquecer o horário. 7 e 1 chama atenção. Aí ele não vai ficar, será que é 6 horas? Será que é 8 horas? Será que é 9 horas? Não, é 7 horas e 1 minuto, porque é uma proposta diferente. Então, para ver como é que a mente das pessoas funciona. O líder, quando ele faz diferente, ele acaba chamando a atenção. Fato é que João, em vez de ir atrás das pessoas, trazia as pessoas até ele. Isso só por si já é diferenciado. Então, a gente precisa ter o nosso próprio estilo de liderança. Escreva aí nos comentários. O líder precisa ter o seu próprio estilo. Nós não somos imitadores, nós não somos cópias, nós não somos reprodutores. Nós criamos o nosso próprio estilo, a nossa própria maneira de liderar e de relacionar com as pessoas. Então, tenha isso em mente. O líder, ele cria o seu próprio estilo de liderança. Vamos lá para o nosso terceiro princípio, que é na nossa liderança, a gente precisa ter um senso, o líder precisa ter um senso muito apurado de justiça. Na verdade, o líder, ele trabalha para essa justiça social. Esse é o desafio do líder, trabalhar pela justiça social. Então, você precisa ter esse senso muito claro. Porque o líder, ele trabalha para o bem-estar das outras pessoas. Aquilo que você vai fazer é para que tenhamos uma família melhor, uma sociedade melhor, um país melhor, um grupo melhor. Então você está trabalhando em função dos outros. E se você trabalha para promover esse bem-estar social às pessoas, então você precisa ter muito cuidado quanto à sua liderança, para que ele possa ser uma liderança justa, uma liderança que não faz diferença de pessoas, uma liderança que não favorece grupos, uma liderança que não favorece determinadas elites. Tem que ser uma liderança que ela tem esse senso de justiça muito aguçada e muito apurada. Até porque o que faz o líder mover, o que dá direção ao líder, o que dá temperatura da nossa liderança é exatamente esse senso de justiça. Para que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Isso é o senso de justiça. É para melhorar a condição de vida das pessoas. É para que a gente tenha um mundo melhor. É para que nessa área haja ganhos. E isso é promover a igualdade, isso é promover o equilíbrio, isso é promover o desenvolvimento. E tudo isso tem que estar debaixo de um senso de justiça, para que você não tenha os seus preferidos, para que você não tenha o lugar preferido, as pessoas preferidas, o grupo preferido. Então o líder precisa ter esse equilíbrio quanto ao seu senso de justiça, porque é isso que vai nortear a sua liderança. Que direção a sua liderança vai tomar é por esse senso de justiça. Líder não pode esperar que as coisas aconteçam. Líder tem que fazer as coisas acontecerem. O líder não pode esperar que as coisas aconteçam. Ele tem que confrontar as situações. E é uma das coisas que a gente aprende com João. João diz, isso aqui está errado e eu preciso fazer alguma coisa. Isso é senso de justiça. Repor a normalidade. Isso é senso de justiça. Justiça social. Não estou falando de justiça de direitos. Estou falando de justiça daquilo que é necessário, daquilo que pode até ser direito no sentido de que se precisa. Não direito no sentido de que da lei. Não estou falando de justiça quanto lei. Estou falando de justiça quanto a promoção de um equilíbrio, de uma estabilidade e de um bem-estar social. Eu espero que você esteja entendendo essa ideia que eu estou falando, esse senso de justiça, que é tratar a todos por igual, mas é não se conformar com as situações, é não esperar as coisas acontecer, mas porque tem esse senso de justiça, você enquanto líder vai à luta e propõe uma dinâmica, uma liderança que resolva, que melhore a qualidade de vida, que melhore o ambiente, que melhore as situações. Isso é, sim, ser movido por um senso de justiça. O líder, ele deve trabalhar pelo bem-estar físico, emocional, psicológico, social de qualquer pessoa, de qualquer grupo e de qualquer meio. E isso deve abraçar a todos. Não pode fazer exceção à sua acepção, à sua liderança. Então, o líder é chamado para promover o bem-estar físico, emocional, espiritual, social, de qualquer meio que ele possa ali interagir. Então, guardem esse princípio.
Quarto princípio para nós avançarmos: o líder não pode ser, nas suas decisões, não pode ser um líder de meio termo. Não tem meio termo nas decisões de um líder. O líder ele tem que ter uma palavra coerente, uma palavra de definição. Como a gente fala na linguagem comum, o líder não pode ficar em cima do muro nas situações. Eu já falei aqui para vocês que o líder não precisa ser o primeiro a dar opinião. O líder não precisa ser o primeiro a fazer as propostas, mas o líder ele tem que ter uma opinião formada. Tem que chegar uma hora que não é o primeiro, mas também que não tem que ser o último. Mas o líder tem que chegar uma hora que ele tem que posicionar e dar a sua opinião clara a respeito das coisas. Então, precisa ter esse entendimento de que o líder não pode ficar em cima do muro. O líder não pode ficar no talvez. O líder não pode ter esses termos na sua linguagem, na sua abordagem. Talvez a gente faça, vamos ver se a gente consegue, vamos tentar. Eu acho que é por aí. Não, o líder não pode ter esse tipo de linguagem. O líder tem que ter a certeza e tem que posicionar claramente. Eu sou a favor, eu sou contra. Quanto a esse assunto, eu tenho essa opinião, eu vou trabalhar nesse sentido. Vamos ver como as coisas vão ficar. Mas quem sabe quando acontecer tal coisa. Mas porventura, se fulano não agir de tal maneira, a gente não, o líder ele tem que ter uma opinião formada, ele tem que ter uma ideia clara. O líder precisa ter decisão, não pode ficar no meio termo, não pode ficar em cima do muro, porque a palavra do líder ele tem peso. Então a sua palavra precisa ser um não quando é não e um sim quando é sim. Talvez, vamos ver, pode ser, vamos tentar, expressões que não cabem na boca do líder, porque o líder tem que ter essa determinação, certo? Então, vamos lá avançar, porque a hora já se esgotou. Gente boa, eu acho que todos vocês, antes de eu falar do nosso quinto princípio e dar 3 conselhos importantes, eu quero hoje falar de 5 princípios, eu já falei de 4, vou falar de mais um princípio e vou dar 3 conselhos. 3 conselhos importantes para você maximizar, para você empoderar aí a sua liderança, que são conselhos práticos, coisa que você tem que fazer na prática. Mas antes disso, eu quero lembrar para vocês, talvez você já fez, a maioria aqui deve ter feito, mas vou deixar aqui para vocês o código para vocês entrarem no grupo. Já tem lá no grupo umas dezenas de pessoas que já entraram no grupo e que eu estou preparando a informação. Talvez você esteja lá e diz, mas no grupo não está tendo muita informação. É porque agora a gente está concentrado aqui nas aulas e eu estou esperando as aulas terminar para a gente então entrar nas dinâmicas lá do grupo, mandar as informações e as orientações para vocês, no sentido de quê? No sentido das mentorias que nós vamos ter. Muitas pessoas me pedem mentoria e muitos de vocês estão aqui e vocês até sabem, porque vocês veem nos comentários as pessoas que vão pedindo, que querem participar da mentoria, que querem entrar no grupo. Então todo dia vocês veem que as pessoas estão pedindo. Então deixa eu aproveitar esse tempinho rápido antes da gente avançar para primeiro dar bom dia para a Dulce, que acabou de chegar, mas segundo para dizer para vocês que a maioria das pessoas que assistem aqui e que assistem depois já está lá no grupo. A última vez que eu contabilizei, acho que já estava aí passando os 30 pessoas que querem participar do grupo porque têm interesse na mentoria, que a partir de 1 de fevereiro, ou seja, daqui a uma semana praticamente, nós já estaremos iniciando. Então, assim que terminar esse curso aqui, nesse final de semana, vou organizar, vou montar a estrutura, vou montar toda a plataforma que a gente vai trabalhar para que a gente possa ter aí as nossas aulas de mentoria coletiva e individual, certo? Pessoas em todas as áreas. Nós temos 3 tipos de mentoria que nós vamos trabalhar, que é a mentoria profissional, mas a nossa mentoria trabalha a pessoa. Então vai trabalhar a minha empresa? Não trabalha a sua empresa. Eu não sou especialista em crescimento de empresa. Eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, que é a minha área, liderança. Então a gente vai trabalhar você para que você seja um melhor profissional, um melhor empresário, na perspectiva
daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai ser, de como você vai comportar, de como você vai relacionar, de como você vai projetar, de como você vai absorver o melhor para aplicar na sua profissão, na sua empresa, no seu empreendimento, certo? Mas é trabalhar você enquanto pessoa ali. Uma segunda forma que a gente vai trabalhar, uma segunda mentoria, são mentorias acadêmicas, que é para você que está desenvolvendo a sua tese, fazendo a sua pesquisa, que já está na universidade, no mundo acadêmico, mas que tem alguma dificuldade, que precisa desenvolver mais, que precisa ter ideias claras. Aí a gente faz essa mentoria também acadêmica. E uma terceira mentoria, que o nosso know-how nos permite fazer, é a mentoria para desenvolvimento da igreja, desenvolvimento de ministério ou desenvolvimento da igreja. Então isso é para pastores e líderes nas igrejas. Aí a gente pode trabalhar numa ideia de desenvolvimento integral, ou seja, um crescimento integral, tanto interno como externo, do impacto social e por aí afora. Então, são as mentorias que nós temos. Eu vou deixar aqui o grupo. Você pode entrar por esse código, para quem está no computador é só pegar o telemóvel, acessar o código e ele já linka você no grupo, ou então você deixa aqui nos comentários: eu quero fazer parte do grupo Clube 71. E aí a gente vai mandar você para o grupo, você vai entrar e lá a gente vai ter uma dinâmica muito interessante. Gente, o grupo é fechado, tá bom? O grupo não é grupo que todo mundo fica lá mandando coraçãozinho, mandando bom dia, mandando pombinha. Não, o grupo é fechado. Só quem administra, só eu e a minha equipe podemos colocar mensagem. A não ser quando a gente abre para perguntas e para dúvida. Depois ele é fechado. Eu não vou entrar no grupo porque aí fica mandando um monte de mensagem. Todo dia 10 pessoas me mandando bom dia. Isso faz com que eu perca meu tempo. Não, só tem informação. O grupo é silencioso e o grupo é fechado. Tá bom? Então só a administração do grupo, só nós da administração, eu e a minha equipe colocamos informação lá. Então fique tranquilo que não é um grupo que ele vai sobrecarregar de informações, de bom dia, de coraçãozinho, mandando links para você, tá bom? Combinados assim? Então você tem duas maneiras: ou você entra pelo código, ou você coloca aqui nos comentários e a gente entra em contato com você, se nos comentários você colocar que quer entrar no grupo. Beleza, gente, vamos fechar então o nosso quinto princípio. Nosso quinto princípio, para dizer para vocês que com João Batista a gente aprende um quinto princípio da liderança, que é: só existe liderança se há ação. Não existe liderança parado, não existe liderança orientado por posição, não existe liderança orientado por cargo. Isso é chefia, isso é ocupação. Uma liderança, uma pessoa que se propõe a uma liderança de cargo ou de função, ou de sentar na cadeira e dar ordem, isso é chefia, isso é comando, mas isso não é liderança. Liderança, ele requer ação. Que ação? Projetos. Eu quero perguntar para você: quais os projetos que você tem em andamento? Quais os novos projetos que você está propondo? Só existe liderança se há ação. Muito obrigado, Silvi, por ter comentado aí. Coloca aí nos comentários, você que está assistindo. Só existe liderança quando há ação. Se não há projetos, se não há ideias, se não há causas, não existe liderança. Se você é líder, você tem que estar a todo momento inovando, reavaliando, dinamizando os seus projetos e trazendo projetos novos. Ontem eu estava no Fórum Pensar São Vicente, que eu fui orador, falar do Educação para o Desenvolvimento, e eu conversava com uma jovem, falei: como é que está o departamento depois que o vosso líder foi mudado para outra ilha e para outra função? Ele diz: já não está tão bom quanto antes. Falei: mas por quê? Ele diz: é porque quem era o nosso líder antes estava muito mais próximo de nós. O atual líder, nós ficamos no terreno e ele fica no gabinete. E a gente só vê ele se tem problema ou se tem reunião geral. Mas no dia a dia, a gente resolve os problemas com ele mais por telefone ou mais por via os coordenadores. Mas o líder máximo a gente quase não vê. Segunda coisa é que o novo líder, ele não traz muitas ideias. A gente está fazendo o que já fazíamos, mas ele não traz nenhum projeto novo, ele não traz nenhum financiamento novo, ele não acrescentou ninguém à equipa, ele não está realinhando as estratégias dinâmicas. Então a gente sente muita falta do líder antigo. Por quê? Antes a gente tinha mais ação, mais dinâmica, mais ideias, mais projetos novos, mais interação da equipe e mais capacitação da equipe. Então, para ter liderança é necessário ação. Se a gente repetir a história, se a gente deixar as coisas fluírem no natural,
nós não estamos exercendo a liderança. Então, o líder, ele não se satisfaz apenas em ver as coisas. Ele tem que ter a iniciativa de fazê-las acontecer, de dinamizá-las, de trazer novas ideias, trazer novas pessoas, trazer novos projetos, entrar em novos meios, e o líder tem que ter coragem para isso. O líder tem que ser pragmático, precisa de uma ação dinâmica, motivadora, de uma ação inovadora e de uma ação eficiente. Isso é necessário na liderança. O líder precisa ser dinâmico, inovador e eficiente. Como é que o líder é dinâmico? É quando ele consegue promover essa interação da sua equipe, essa alta performance, alto rendimento ou alta produtividade, como vocês queiram chamar, da sua equipa. As pessoas têm essa dinâmica de trazer ideias, de propor inovações. A inovação é importante. A gente não pode fazer as coisas sempre da mesma maneira e não podemos na liderança fazer sempre as mesmas coisas. É uma das coisas que a gente trabalha na mentoria. Se você não está no grupo de mentoria, você entre. Se você ainda não está, deixe nos comentários que a gente quer pôr você no grupo Clube 71 para que você receba mais instruções sobre a mentoria. E uma das coisas que a gente trabalha é exatamente isso. É ajudar você a ser mais dinâmico, inovador e eficiente. O que é ser inovador? É você trazer novas ideias, é você conseguir, pela lei do magnetismo, da ligação, da aceitação, do acesso, da frequência, que a gente já falou aqui, todas essas leis que são ótimas na liderança, você atrair novas pessoas com novas ideias, com novas potencialidades. Mas também é você trazer novos projetos, novas frentes de ação, áreas de vulnerabilidade. A gente já estudou muito isso aqui. Quando você tem a capacidade de olhar a situação, ver os problemas e propor soluções que ninguém consegue. Nós falamos aqui umas 3 ou 4 aulas anteriores de que o líder, ele tem que ter essa capacidade de olhar as realidades e quando todo mundo vê problemas, ele vê solução. E tem que ser uma solução inovadora, mas também tem que ser uma solução eficiente. Dinâmica, inovadora e eficiente. O que é uma solução eficiente? O que é uma realização eficiente? Uma liderança eficiente? É aquela liderança que consegue fazer muito mais com menos tempo, ou seja, em tempo recorde, mas também que consegue fazer com menos custo. Se a sua liderança é uma liderança que consegue dar resposta e soluções dinâmicas e inovadoras, mas que gasta pouco e que leva pouco tempo, isso é um aperfeiçoar da sua liderança. Então o líder ele precisa ir para a ação, mas tem que ser sim uma ação dinâmica, inovadora e eficiente. Escreva aí nos comentários. A ação do líder deve ser dinâmico, inovador e eficiente. A ação do líder, ou a nossa liderança, como você queira colocar, precisa ser dinâmica, inovadora e eficiente. Eu quero terminar deixando 3 conselhos para vocês aplicarem e até para ser uma avaliação da vossa própria liderança. Vamos lá. Primeiro conselho que eu quero dar para você. Você precisa medir, você precisa tirar a temperatura da sua liderança. Você precisa saber qual que é o clima da sua liderança. Em que situação de combustão. Combustão é quando a coisa satura e quase a ponto de explodir. Ou seja, quando já está num pico acelerado, já está num limite máximo. É quando se acelera o carro, o motor, e ele faz aquele barulho e ele começa a desenvolver com tanta velocidade. Isso demonstra a temperatura. Lá no carro tem uma coisa que demonstra a velocidade e a temperatura. Porque quando mais se exige do carro, quando mais você coloca ele no esforço máximo, ele começa a aquecer. Isso quer dizer que há um trabalho muito grande, há um esforço muito grande, há um empenho muito grande. Isso é na liderança, a gente precisa medir a temperatura. Qual é a temperatura da sua liderança? E como é que você vai fazer isso? Você vai procurar, e tem que ter coragem para fazer isso, uma avaliação sincera da sua liderança. Eu não aconselho as pessoas a fazer isso, porque isso às vezes é suicida. Se chegar na sua equipe, me falem como é que está a minha liderança. Eu não aconselho a fazer isso. Você pode até fazê-lo, mas tem de maneira muito subtil. Você não pode se colocar na linha de fogo. Não é por falta de humildade, mas é por precaução. Se você vai fazê-lo, eu aconselho você a fazê-lo de maneira individual. Não chegue, convoque uma reunião e põe todos os seus liderados, toda a sua equipe lá no meio e diz: gente, eu quero que vocês me falem se eu sou um bom líder. Não faça isso.
Gente, eu quero que vocês me falem onde que eu estou errando aqui na liderança. Isso é expor por perigo. Porque se você tiver uma boa liderança, tudo estiver bem, as pessoas vão elogiar, as pessoas vão falar, mas se tudo estiver mal, eles juntam e matam você. Então, essa semana eu trabalhava com uma pessoa, uma mentoria com uma pessoa que está passando um problema do tipo, que a equipe, ele entrou novo na equipe e a equipe não recebeu muito bem a sua chegada por motivos que ela, a pessoa, nem tem culpa da situação, a forma errada que ela chegou ali. E aí, não por ela, mas por a maneira que as coisas foram feitas, houve ali uma certa indiferença, uma certa, como é que eu posso dizer? Um certo incômodo do grupo em recebê-la. Aí eu sentei com ela essa semana para a gente trabalhar a ideia de como que ela vai ter que mudar esse ambiente, esse clima na empresa, porque ela já chega num clima de temperatura elevada para assumir a sua liderança. O que você tem que fazer? Trabalhar individualmente com cada pessoa. Vem aqui. Sutilmente você vai tirar da sua equipe o que precisa melhorar. Me diz aqui, o que a gente precisa melhorar? Individualmente. Chama lá no gabinete, chama numa conversa, vai tomar um café. Eu normalmente prefiro ir tomar um café, que é um lugar informal, que é uma conversa descontraída, do que chamar no escritório ou marcar reunião. Já o clima já fica meio tenso e as pessoas já ficam travadas. E as pessoas vão dizendo, o que eu fiz de errado que estão me chamando para conversa? Mas quando é um café, é uma coisa descontraída, é uma coisa de amizade, e fala para as pessoas, o que a gente precisa melhorar? Eu acho que a gente precisa melhorar nisso, naquilo. É uma das maneiras que pode medir a sua liderança, é conversas individuais com a sua equipe, meio que tentando que eles digam o que as coisas precisam melhorar. Sem eles perceberem, eles vão dizer o que você precisa melhorar. Uma segunda maneira é pedir uma avaliação de uma pessoa que esteja seguindo você, mas que esteja olhando de fora. Quem olha de fora vê diferente de quem está dentro. Quem olha de fora tem tempo para parar e contemplar. Então, você não vai chegar no concorrente. Você não vai chegar na pessoa que está tentando derrubar você para perguntar sobre a sua liderança. Mas você vai chegar em quem aprecia, em quem está seguindo, que é o seu mentor, que são as pessoas que apoiam você, que são as pessoas que animam você e que você sabe que tem maturidade, que querem o seu bem e que vão dar uns bons conselhos para você. Então, meça a sua liderança para saber onde você precisa melhorar. A segunda coisa, se você não está apaixonado por aquilo que você faz, você tem duas coisas a fazer. Ou você tem que voltar ao primeiro amor, que é um termo que a gente usa, hoje eu estou usando termos muito românticos. Ou você volta ao primeiro amor, qual é o primeiro amor? É quando você começou, você estava muito empolgado, com muitas ideias, que você achou que através daquilo que você mudaria o mundo, mas pela sobrecarga, por tanto trabalho, pelo desgaste, pelo ativismo, por não saber ser um líder tão bom quanto se deveria ser, há um desgaste e agora você está achando que aquilo que você faz, isso aplica para todos nós. Chega uma hora que a gente começa a achar que não, é isso aqui que está me dando trabalho, isso aqui é uma canseira. E você já não tem nem gosto para fazer as coisas, você já não quer nem ver na cara da sua equipe ou das pessoas que você lidera, porque já se cansou. Tem duas coisas aqui. Ou você precisa recuperar essa paixão e voltar àquelas coisas que você fazia e aquele sentimento que você tinha no começo, ou então definitivamente você está na área errada e precisa mudar e precisa achar aonde você é apaixonado, o que você gosta de fazer, o que lhe traz realização, e não tenha medo da mudança. Eu sempre falo para as pessoas, está fazendo algo que não gosta? Não tenha medo de mudar. Alguns vão mudar radicalmente. A partir de hoje eu não faço. Outros vão dizer, não, como eu tenho família, como eu tenho um nome, como eu tenho uma responsabilidade, como eu assumi um compromisso, então vou estabelecer daqui a 6 meses, preparar a minha saída, daqui a 1 ano preparar a minha mudança. Mas precisa fazê-lo. Você não pode morrer fazendo uma coisa que você não gosta, que você não tenha paixão e que você entenda claramente que não é o seu propósito de vida. Não foi para isso que você nasceu. Então, toque o barco e faça outra coisa. Terceiro conselho para a gente terminar é: ande com pessoas que são apaixonadas. Ande com pessoas que são apaixonadas por aquilo que você também é. Procure essas pessoas, que são apaixonadas pela mesma coisa. Esses dias eu via um evento online no Brasil. Infelizmente os meus mentores, a maioria não estão em Cabo Verde, então eu faço a mentoria, como muitos de vocês querem fazer, eu faço mentoria com eles à distância. Esses dias tinha um evento público e uma coisa que o meu mentor fez que eu achei interessante é que no evento ele disse: quem gosta de tal coisa?
E todas as pessoas que gostavam de uma determinada coisa, ele dizia, fica aqui, fica ali. Ou seja, ele fez com que no evento todos os seus mentorados que estavam presentes no evento, que era um evento online no Brasil, veio todo o Brasil, inclusive de alguns lugares do mundo, os seus alunos concentraram num lugar só. Coisa fantástica. Eu não fui porque não tem como ir de Cabo Verde e eu não tenho condição de ir agora ao Brasil. Mas todos foram e quem não foi fez online. Mas uma coisa que ele fez ali é, quem gosta de uma coisa, e levou todo mundo para ficar junto, para conversar, para trocar experiência. Isso chama network. Isso chama empoderamento. Isso chama manter vivo a paixão. É igual àquele carvão. Se você deixar ele no braseiro, ele fica vivo, ele fica intenso, a temperatura dele fica no máximo. Mas se você tirar aquela brasa e colocar fora, aquele pedaço de carvão e colocar fora do braseiro, você dá uns minutos, aquilo vira cinza. Então a gente precisa estar perto de pessoas que têm as mesmas paixões, que conversam as mesmas coisas, que acreditam no mundo como nós acreditamos. Então eu quero dar um conselho para você. Busque pessoas que têm a mesma paixão, busque pessoas que são apaixonadas, que estão dando a vida e que estão tendo bons resultados com aquilo que você está fazendo. Para quê? Para você poder aquecer a sua liderança. Para que você possa estar num braseiro e não ser uma brasa sozinha no vento, porque brasa, quando ele fica sozinho no vento, o vento vai torná-lo em cinza. Então busque pessoas que são apaixonadas por aquilo que você é. Escreve nos comentários. Busca estar perto de pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Busque estar perto de pessoas que são apaixonadas pelas mesmas coisas que você é. Busque estar perto de pessoas que lutam pela mesma causa que você luta. Certo? Então, nós vamos terminar com esses 3 conselhos. Você precisa medir a sua temperatura. Você precisa voltar a recuperar a paixão por aquilo que você faz, se você não é apaixonado por isso. E se você entender que não é sua área, não tenha medo, não hesite em correr esse risco de mudar, de descobrir e mudar para aquilo que é o seu propósito. Em terceiro lugar, o terceiro conselho que eu dou para vocês hoje é: esteja perto de pessoas que são apaixonadas por aquilo que você é, por pessoas que defendem a mesma causa, que lutam pela mesma causa que você. Tá bom, gente boa? Vamos terminar aqui. Eu quero agradecer a todos por fazer parte dessa jornada. Eu vou fazer a última aula amanhã e depois de amanhã eu vou fazer uma aula de encerramento, certo? Uma aula de encerramento que eu vou falar do maior líder que já existiu na nossa aula de encerramento. Eu vou dar umas dicas extraordinárias para vocês e nós vamos aprender com o maior líder, maior mestre. Já aprendemos muita coisa, mas essa vai ser nossa aula de encerramento. Vou dar umas dicas que vai colocar você fora da caixa. A gente vai aprender com o mestre, aquele que é o líder de todos os líderes. Vamos lá? Orar para nós terminarmos, que hoje já estou quase batendo aqueles 50 minutos de 3 dias atrás. Querido Deus e bondoso Pai, agradeço ao Senhor por essas pessoas, líderes, homens, apaixonados por causas que estiveram aqui nessa aula, que passaram ou que estarão aqui nessa aula durante o dia. Eu oro para que o Senhor os abençoe, para que eles sejam um fluxo contínuo de bênção, para que eles sejam transbordando na vida de outras pessoas e construam um legado com a sua liderança, que a história preservará de tão bom, de tão impactante, de tão inovador, de tão eficiente e de tão dinâmico que será. Assim eu oro e os abençoe, que tenham um final de semana extraordinário, junto à sua família e lutando e trabalhando e apaixonado pelas suas causas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. A gente fica por aqui amanhã, 7h01, para a nossa última aula, que será a aula número 21. 21 dias estivemos aqui e nós fecharemos então no dia 22 com uma aula de encerramento. Deus abençoe e nós nos vemos amanhã às 7h01 da manhã aqui ou lá no grupo, se você quiser fazer parte.